A graça e a paz a todos, boa tarde. Boa tarde. Para quem não me conhece, o meu nome é Wendel, eu sou funcionário aqui do tribunal, sou pastor também, evangélico. Glória a Deus. E já ministrei aqui várias vezes, já fiz parte da equipe, né, quando eu trabalhava aqui no fórum. E é uma bênção estar aqui de volta, agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. E que espero que Deus possa me usar, eu creio que Ele vai usar, né, nós oramos por isso. E o maior interessado em falar é o próprio Deus, né? O nosso Senhor, Ele quis tanto falar com a humanidade que Ele enviou a sua palavra. A palavra, né, o Logos, o Verbo, se fez carne. É porque Deus queria falar mesmo para a humanidade e Ele mandou a sua própria palavra em forma humana, que é Jesus Cristo. Então Jesus, Ele é a palavra encarnada e nós vamos ver aqui no Salmo 112, é a meditação que vamos trazer hoje. Irmão Gustavo ali, um prazer revê-lo também. Eu vou ler aqui, né, que eu sei que o tempo aqui é bem resumido. São 15 minutos, aí começa a levantar umas plaquinhas, né? Tem a plaquinha ainda? Não tem mais não. Agora é pior. É eu. Tem uma irmã placa aqui. Glória a Deus. Então vamos lá, Salmo 112, do 1 até o 8. Diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está bem firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Glória a Deus. Eu acredito que talvez alguns aqui estejam com medo ou conheçam pessoas que têm medo de ataques terroristas, né? Hoje a gente está com esse problema de terrorismo espalhando cada vez mais no mundo. Problemas econômicos têm atingido o Brasil e o mundo de maneira geral. Eu estava ouvindo recentemente, assistindo um vídeo sobre pornografia, está sendo tratado como um problema seríssimo, um problema de saúde pública em alguns países, por exemplo, foi proibido lá na Rússia. Então, essa maldade que está tomando conta do mundo mostra quão perto Jesus está de voltar. Glória a Deus. Porque Jesus disse que um dos sinais que aconteceriam antes da sua vinda era que haveria multiplicação da iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade, quer dizer, equilíbrio. As pessoas estão se tornando desequilibradas. As pessoas, elas andam na rua com medo. E nós sabemos muito bem disso, porque aqui na cidade de Natal, né, na Grande Natal, nós vemos que as pessoas têm medo. Os noticiários é o tempo todo alimentando esse medo, mostrando, roubaram 10 aqui, mataram um bocado acolá. Eu estava ali com o Roliane na primeira vara criminal, é uma vara que atua nos crimes contra a vida, então é muito assassinato. O ano passado, o Rio Grande do Norte bateu recorde de assassinato. Não é verdade? Então, a gente também está muito preocupado com a economia, a gente está vendo todos os problemas que estão acontecendo aí no Brasil, e a gente muitas vezes teme, né? Começa a ver más notícias e tem medo do que há de acontecer. Mas a Bíblia fala aqui, amados, sobre um homem, aqui no versículo 7, ele diz que este homem, esta mulher, não temerá más notícias, não temerá maus rumores, são más notícias. Glória a Deus. E aqui ele diz no versículo 3, prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Aleluia. No versículo 2, ele diz que a semente, a descendência, os filhos deste homem e desta mulher, eles serão poderosos na terra. A geração, seus filhos serão abençoados. Então veja que a palavra de Deus, ela traz para mim e para você algo completamente diferente do que o mundo traz para nós. E por que que nós, como povo de Deus,
muitas vezes estamos andando com medo, se a Bíblia diz que este justo não temerá mais notícias, maus rumores. Por que é que nós estamos muitas vezes aperreados com a economia do Brasil, do mundo, se a Bíblia diz aqui no versículo 3 que prosperidade e riquezas haverá na nossa casa? Aleluia, Deus. Por que é que nós, como povo de Deus, não estamos andando de acordo com essas promessas? E a resposta está logo no versículo de número 1. Ele começa jogando o versículo de número 1 e depois começa a dizer o que é que acontece com a pessoa que atende o versículo de número 1, amados. É igual ao Salmo 23, né? A gente sempre cita, né? Salmo 23, versículo 1, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Para que nada me falte, o Senhor tem que ser meu pastor. É um requisito. Então, o que é que diz aqui no versículo 1? Louvai ao Senhor. Primeiro, a vida de um justo precisa ser uma vida de louvor, de gratidão. Aleluia, Jesus. Deus habita, Salmo 22, versículo 3, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. A Bíblia, no original ali, quando ele diz habitar, quer dizer assentar-se. Aleluia. Por isso é que em algumas traduções diz ele é entronizado no meio do seu povo. Quando o povo de Deus adora, a presença de Deus enche a sua vida. Aleluia. Em João capítulo 4, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque é isso que o Pai busca. Deus está buscando adoradores. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente adora a Deus, Ele encontra em nós um lugar onde Ele se sente à vontade para habitar. Essas bênçãos todas que tem aqui no Salmo 112, elas são bênçãos que são consequência da presença de Deus na nossa vida. E ele dá dois requisitos aqui, ó. Louvar o Senhor, diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor. O que é que quer dizer isso? Não quer dizer ter medo de Deus. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, quando o homem pecou, quando Adão ouviu a voz do Senhor Deus se aproximando, ele teve medo e aquele medo levou Adão a se esconder de Deus. Não é o temor do Senhor que está falando aqui. O temor do Senhor que está falando aqui é este temor, essa reverência que você tem a Deus, que vai fazer com que você se desvie do mal. Você tem um salmo que diz assim, diz o tolo em seu coração, não existe Deus. O nécio, né? O tolo. Eu estava pregando lá na inauguração da sede do Ministério Público e estava lá um bocado de juiz, promotor, o chefe dos promotores, aquele até que o cara tentou matar, estava lá o prefeito Parnamirim e um monte de autoridade. E eu já comecei dizendo aquele salmo, eu não sei se é o 15, diz o tolo no seu coração, não existe Deus. Aí o que é que acontece depois? Corrupção. Aquela pessoa que teme ao Senhor, ela não vai se corromper, porque ela entende que haverá consequências. É verdade, Jesus. Haverá consequências para as suas atitudes. Gálatas capítulo 6, tudo que o homem semear, isso também colherá. A lei da semeadura. Então aquela pessoa que teme ao Senhor, ela sabe que ela vai colher as consequências do pecado. E aí por causa disso, ela se afasta do mal. É o primeiro requisito para que você possa desfrutar dessas bênçãos prometidas no Salmo 112 e em toda a Bíblia. Porque esse princípio está em toda a Bíblia. O segundo ponto aqui é, primeiro, teme ao Senhor, ele é abençoado, bem-aventurado, que em seus mandamentos tem grande prazer. Quanto tempo nós estamos passando meditando na palavra de Deus? Quanto tempo nós estamos passando assistindo filme de violência, jornal policial, novela, entretenimento, a indústria que mais cresceu neste século, entretenimento.
As pessoas têm muita dificuldade em passar, por exemplo, uma hora meditando na palavra. Mas passar horas assistindo filme, novela, patrulha policial, sei lá, escambau, desculpa aí a palavra. Toda sorte de porcaria. Tem um salmo que diz: não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Toda informação que você recebe pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, desce ao coração e vai dar fruto. Isso aqui que ele está falando, ó, o homem que teme ao Senhor e tem alegria nos seus mandamentos, é a mesma coisa que está no Salmo 1. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, irmãos. Você quer ver um conselho de ímpio? Ímpio dá conselho, viu? E como dá conselho? Liga a televisão, está cheio de conselho de ímpio. Estava assistindo um programa aí bem conhecido, que eu não vou dizer o nome porque está gravando, né? A gente tem que ter sabedoria também. E estavam falando sobre casamento. Um bocado de gente dando conselho sobre casamento. Ninguém estava dizendo nada da Bíblia. Só conselho de ímpio. E tinham lá um artista bem conhecido, que eu também não vou dizer o nome, e a pessoa disse lá: ah, fulano agora vai falar sobre casamento. Ele entende de casamento, que já casou 5 vezes. Mas milhões de pessoas estão assistindo, ouvindo esses conselhos. Se você para ouvir, se você abre os seus ouvidos para ouvir esse conselho, ele vai entrar e você nem vai se dar conta. Você vai estar acreditando e agindo do mesmo jeito. Porque Jesus disse que o solo é o coração e a semente é a palavra. Seja a palavra de Deus, seja a palavra do mundo. Toda semente que cairá no seu coração vai dar fruto. A não ser que você feche seus ouvidos. Mas as pessoas geralmente fecham para a palavra, mas abrem para o conselho dos ímpios, que dizem coisas absurdas, e a gente muitas vezes está lá consumindo essas informações. Eu não esqueci há quanto tempo eu não assisto mais TV aberta. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Estou dizendo, eu fiz assim. Faz muitos anos que eu e minha esposa, a gente não assiste mais TV aberta. Depois eu encerrei até a TV fechada. Dedico mais tempo à palavra. Se eu ver que alguma programação, algum vídeo ou qualquer coisa tem coisas eróticas, tem coisas de violência, está colocando medo no meu coração, eu desligo na hora. Seja livro, qualquer semente que está trazendo frutos ruins para a minha vida, eu não quero mais. E eu tenho, amados, diante de Deus, eu tenho desfrutado disso aqui. Glória a Deus. De prosperidade, nossos filhos. Minha filha completou 21 anos sábado. Ela disse: pai, eu quero chamar só algumas pessoas que Deus vai colocar no meu coração. Ela chamou alguns amigos dela, do grupo que ela faz parte lá na UFRN, e chamou amigas do curso que ela faz, que é design, amigas que ela queria evangelizar. Ela passou a semana jejuando e orando. Glória a Deus. Glória a Deus. E na reunião, ela pediu para eu contar o nosso testemunho, eu contei, depois ela foi lá e tome palavra de Deus, evangelizando os amigos dela. É o que está escrito aqui. Nossos filhos, temos 2 filhos, nenhum deles tem nem o menor interesse em ir para balada, para festa. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui: a sua semente será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Glória a Deus. Se você se desviar do mal e você dedicar-se à palavra, se você colocar na palavra de Deus a sua alegria, amados. Oh, maravilha. Há um custo. Jesus disse: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Hoje é muito fácil seguir a Jesus, né? Basta você dizer que tem uma religião. Eu sou evangélico, católico, é fácil. Aqui, pelo menos no Brasil, né? Onde você não é perseguido, onde não há um custo. E aí o que é que acontece? O cristianismo está misturado com o mundo.
O mundo que eu digo no mau sentido mesmo, o mundo do jeito que está lá em 1 João. Cristãos carnais, crianças em Cristo, precisa de leite. E é por isso que o nosso ministério, ele atinge e ele fala muito principalmente sobre doutrinas básicas. A gente tem um canal no YouTube e está ensinando doutrinas básicas. Primeira doutrina básica, está lá em Hebreus capítulo 6. Arrependimento de obras mortas. Porfia, né? O que é porfia? Contenda, confusão, disputa de palavra. Né? Os cristãos, eu entrei em um site cristão e eu fiquei aterrorizado. Uma notícia maravilhosa, milhares de pessoas ouvindo o evangelho no Afeganistão, um país onde a perseguição é o evangelho. Depois da notícia, briga entre crentes, confusão no meio dos irmãos. É a igreja de Corinto, capítulo 3. Gostaria, irmãos, né? Paulo diz lá em Corinto, capítulo 3, eu gostaria de poder falar a vocês como a pessoas espirituais, mas eu falo como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque vocês não podiam, nem agora pode. Então a igreja do Brasil é uma igreja carnal. Desculpe estar sendo direto aqui. Carnal não é um palavrão evangélico. A gente chama, né? Sai, seu carnal! Como se fosse um palavrão evangélico. Não é, carnal quer dizer uma pessoa que é uma criança em Cristo, que vive em confusão, em contenda, né, em coisas desse tipo. Ou seja, é um cristão que age como um descrente. Carnal é isso. E a pregação é essa: arrependa-se. Arrependa-se. Amém? Eu tenho o costume de encerrar antes do tempo, né? Então, amados, vou fechando aqui. Louvai o Senhor, bem-aventurado o homem e a mulher que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Coloque seu coração na palavra de Deus. Amém. Dedique tempo à palavra de Deus. Oh, maravilha. E você vai começar a fazer do Senhor a sua alegria. Os mandamentos de Deus serão a sua alegria, né? O temor vai te livrar do mal. E aí o resto será apenas consequência do versículo 1. É consequência. Você coloca Deus em primeiro lugar. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Então, amém? Deus abençoe a todos. Amém.